Não há dúvida que o Senhor se faz presente nesse santo e bom lugar. Hoje é um dia especial, na qual Tu há reservado para que possamos estar adorando em espírito e em verdade. Que tudo que seja feito aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Amém. Que tenhamos a certeza que tivemos um encontro contigo aqui dessa manhã e que a Tua bendita e gloriosa presença se manifestou em nosso meio. Eu te peço uma bênção especial sobre tudo que será feito aqui, desde os valores que serão ofertados e dizimados até a mensagem, que seja para o avanço, o progresso da Tua obra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. É uma alegria de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu trago um abraço da nossa administração, Pastor Felipe, o nosso secretário, Pastor Moisés, e o nosso tesoureiro, o Pastor Vilian. Quando eles ficaram sabendo que nós estaremos aqui com vocês, eu disse: olha, transmitam um abraço para a nossa igreja. Quero também agradecer ao nosso pastor Fernando Cunha. É o primeiro momento, ou é a primeira vez que nós temos o privilégio de estar trabalhando junto no mesmo campo. Ele teve o privilégio de trabalhar com meu irmão, né? Ali no Espírito Santo, trabalhou por quase 8 anos, não foi, pastor? 8 ou 9 anos ali com o meu irmão? Foram 10 anos. 10 anos. Meu irmão é pastor ali no Espírito Santo, na cidade de Cariacica, e no período de 10 anos, pastor Fernando foi departamental de mordomia, de ASA e também ADRA, não foi, pastor? ADRA nesse caso. ASA foi ministerial, mordomia e ministerial. O pastor Fernando já tem uma longa experiência, né? Eu ainda estou aprendendo com ele. Um dia eu chego lá, né? Eu falei para ele que eu estou esperando ele jogar esse manto aí, para que eu possa receber essa bênção e esse poder que esse homem tem. E tenho certeza que Deus marcou o nosso encontro aqui com você. É um privilégio poder pastorear essa associação, liderar essa associação aí na função de departamental de mordomia, cuidando também da área de saúde e cuidando também da secretaria ministerial. Nós, como vocês já perceberam, não somos carioca, um sotaquezinho ali da Bahia. Nós temos a nossa nacionalidade. Pergunta se tem baiano. Se tem baiano aqui. Tem baiano aqui? Rapaz, baiano é um povo abençoado. Para onde você vai, você tem baiano. Eu até faço uma brincadeira, tipo assim: baiano é igual a Igreja Assembleia de Deus. Aonde você vai, tem um. Mas é um povo abençoado, um pessoal animado. Eu sou ali natural de uma cidade chamada Ituberá, no sul da Bahia, está próximo de Itacaré. E em 97, pastor, eu vim para o Rio, 94, eu vim para o Rio de Janeiro, conheci uma carioca e aí não quis mais saber de outro lugar, não ser do Rio de Janeiro. Então, ali casei com minha esposa, ela é natural da cidade de Belfor Roxo. A sua mãe trabalhava na época no Hospital Silvestre até se aposentar. E dali eu fui estudar, fazer teologia na Faculdade Adventista Del Plata, que fica na Argentina. E aí terminei minha licenciatura em teologia no ano de 2009. Nesse mesmo ano, meu irmão estava terminando em São Paulo e eu terminando na Argentina. Então, em 2010, começamos o nosso ministério ali em Juiz de Fora. Meu irmão começou em Rondônia e eu comecei em Juiz de Fora. E aí trabalhei por 2 anos no departamento de publicações e espírito de profecia. 2 anos depois, eu fui para a Mineira Central, trabalhei no departamento de publicações e espírito de profecia. 1 ano depois, eu fui para o norte de Minas, Montes Claros, ali trabalhei no departamento de publicações, saúde e ASA. Trabalhei por 4 anos e depois fui transferido ali para o Espírito Santo, onde trabalhei em 2 distritos. O distrito de Aracruz, fiquei 4 anos, e na cidade de Linhares, no distrito de Interlagos. E em outubro do ano passado, no dia 17,
a associação nos nomeou para estar exercendo essa função, e por onde eu tenho passado, eu tenho pedido que vocês orem por esse céu. É uma grande responsabilidade. Eu sempre digo que Deus, Ele tem uma missão, e essa missão é urgente, e Ele precisa dos seres humanos para cumprir essa missão. E diante do desafio, nós nos sentimos pequenos, mas eu tenho certeza que com a oração de cada um de vocês, e quando nos colocamos à disposição para servir ao Senhor, Ele pode fazer milagres em nós, por nós e através de nós. Amém. E eu tenho certeza que a nossa estadia aqui, o período que Papai do Céu nos conceder de estarmos trabalhando aqui, eu quero fazer o melhor para a sua honra e para a sua glória, porque eu sou muito devedor a essa igreja. Ontem eu estava postando uma foto, pastor Fernando, do pastor que me batizou em 91, 8 de dezembro, pastor Edmar Sena. E quando eu chego nesse campo, a surpresa que eu tenho é que o seu filho, pastor Binho, que cuida da igreja do Espaço Novo Tempo em Caraí, é filho dele. E ele foi que me inspirou a ser um pastor, seu pai, né? E hoje, 33 anos depois, eu tenho o privilégio de estar trabalhando junto com o filho do pastor que me batizou. Então, são algumas alegrias que o ministério nos proporciona. Antes de começarmos a nossa mensagem, eu queria estar passando algumas informações para vocês. Nós estamos chegando aí num dos principais programas, o evento que a igreja tem, que é os 10 dias de oração. Ele começa na quinta-feira, dia 22. Esse é um momento singular. Pastor, eu costumo dizer que existe algumas coisas que a igreja pode fazer tudo, mas se a igreja não fizer 4 coisas, eu não acredito nessa igreja. Número 1, eu não creio numa igreja que não estuda a Bíblia. Eu não consigo crer. Porque a Bíblia é a base da nossa crença, dos nossos fundamentos, dos nossos ensinos. É ali que aprendemos a respeito de Cristo Jesus. Então, quando eu tenho uma igreja que os seus membros não têm o hábito de ler a Bíblia, eu não creio nessa igreja. Ela pode cantar, ela pode pular, pode fazer várias ações sociais, pode sair na mídia, para mim não interessa. Porque o conhecimento pleno acerca da salvação da pessoa de Cristo Jesus, ele está explanado de uma forma mais precisa através da Sagrada Escritura. Ao lermos a Bíblia, é Cristo falando conosco. A segunda razão que eu não creio numa igreja, eu não creio, amigos, numa igreja que não ora. Sabe? O maior desafio dessa igreja não é pregar, o maior desafio nessa igreja não é cantar, o maior desafio nessa igreja não é vir assistir um culto, o maior desafio dessa igreja é arrumar tempo para orar. É fácil vocês me escutarem por 40 minutos. Agora, será que se nós nos ajoelhássemos aqui e ficássemos 40 minutos e depois terminássemos o culto, você iria para casa e dizer assim: nossa, que culto maravilhoso, foi tremendo? Com certeza você diria assim: nossa, que oração longa, eu nunca vi um negócio daquele. Então o nosso maior desafio é separarmos tempo para orar. Então, quando os membros de uma igreja eles não têm um espírito de oração, pode ter certeza, o espírito que vai ser é o espírito de confusão. Portanto, cada servo de Deus, cada membro batizado nessa igreja, eles precisam dedicar tempo para orar. Se dedicassem mais tempo de oração, com certeza, a maior parte dos nossos problemas teriam acabado. Terceira coisa que eu não creio numa igreja, eu não creio numa igreja que não existe batismo. Qual é a razão da nossa igreja? Não é salvar? Então, uma igreja que passa anos e mais anos sem batizar ninguém, e a maior dificuldade para batizar uma pessoa, alguma coisa está errada. Porque todos os filhos de Deus que lêem a Bíblia, todos os filhos de Deus que estudam a Bíblia, eles são levados a 2 coisas. Eles são motivados à missão, à pregação do Evangelho, ganhar almas e à fidelidade. Então, quando eu passo por uma igreja e essa igreja não tem o hábito de ler a Bíblia, essa igreja não tem o hábito de orar, essa igreja não está enganjada na missão, não está batizando, pode ter certeza
que está faltando a fidelidade naquela igreja. Portanto, eu sempre digo assim, eu creio uma igreja que tem a Bíblia na mão, Jesus Cristo no coração, o fogo do Espírito na igreja, e vai ter água no tanque, tá, pastor? Por isso que a essência nossa como cristão é todos os dias estar fundamentado nesses 4 pilares que eu falei para vocês: o estudo da Bíblia, a oração, o envolvimento na missão e a fidelidade a Deus. Esses 4 pilares sustentam qualquer igreja, e com certeza o ministério pastoral será muito mais fácil de se realizar naquela igreja. Por isso, os 10 dias de oração é esse momento seu. Não deixe passar por alto. Deus está te esperando. Eu costumo dizer, pastor, que é nesse momento que você se encontra com Deus e começa a dialogar a respeito dos seus planos para a sua vida, o que está passando com você, propósito que você tem. Desafia a Deus. Eu gosto desses momentos. Muitos dos nossos milagres que aconteceram em nossas vidas foram fruto desses momentos de oração. Então, dedique. Você vai receber uma revista, leia nas primeiras horas do dia, estude, marque, não deixe. Você também vai ser desafiado a orar por 5 amigos. Você já separou os 5 amigos? Então não pense só, eu vou orar pelos meus familiares. Ore por todos, mas não esqueça de orar por 5 amigos. Recado foi dado, pode falar. São 5 amigos lá da Bahia, pastor? De preferência, tá? 5 amigos, pode ser carioca também. Pode ser carioca, pode ser mineiro, pode ser de qualquer lugar. Mas 5 amigos que você deseja e sonha em vê-lo na eternidade. Coloque no seu coração, pastor, eu quero ver esses amigos batizados aqui. E ore também pela Semana Santa, né, pastor? A Semana Santa é um momento marcante para a história da igreja. E nós almejamos ver as pessoas conhecer verdadeiramente o sacrifício de Cristo que foi por cada um de nós e foi por amor. Ok? O recado foi dado. Eu não gosto de delongar muito. Vocês me permitiriam descer? Eu gosto de gente e eu gosto de estar tão próximo das pessoas. Às vezes eu pago até bico, às vezes eu estou conversando com as pessoas, daqui a pouco eu vou encostando, daqui a pouco eu estou com a mão nas costas e daqui a pouco eu já estou passando assim a mão, fazendo um carinho. Outro dia eu fui numa igreja, eu passando comigo, eu fui apresentar o pastor João Câmara. Nós nos conhecíamos e eu fui apresentar ele na igreja. E toda vez que eu sento do lado da minha esposa, dos meus filhos, eu coloco a mão nas costas e começo a acariciar as costas, né? E sentei na igreja com o pastor João, e ele do lado, sentei do lado dele, a esposa estava na frente, e daqui a pouco, o hábito, né? Estou sentado, daqui a pouco eu estou nas costas dele assim, ó. Aí eu pensava, a primeira vez tudo bem, mas o pastor continuou, tá estranho esse negócio. Depois de uns 2 minutos que eu dei conta, rapaz, não estou sentado na minha esposa não, e o pastor vai ficar bom. Então, se em algum momento eu estiver conversando e de repente estou tocando em você, é hábito. Eu gosto de pessoas. Eu sempre digo que Cristo, Ele não veio morrer por programa, Ele não veio morrer por instituição, Ele não veio morrer por bens, Ele veio morrer por pessoas. Então, o que mais conta nesse mundo, nessa vida, é o respeito, o carinho que devemos ter por cada ser humano. E o que pudermos atendê-los de forma educada, carinhosa, atenciosa, faz toda a diferença. Que Deus possa então nos abençoar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nesse momento nós iremos abrir a Tua Palavra. Que tudo seja feito aqui para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Amém. Sabe, a minha profissão de origem, eu sou pedreiro, ok? Então eu tive o privilégio de trabalhar com 12 líderes da igreja. Eles eram anciãos naquela igreja e eles me ensinaram a profissão de ofício. Irmão Sebastião, que mora em Campos, na época ele morava em Niterói, morava em Belfort Roxo, olha que comparação. E irmão Isaías Barros, de Colatina, mas nessa época ele morava também em Belfort Roxo, hoje ele mora em Rio das Ostras. E eles me ensinaram essa profissão. Tenho orgulho de ter essa profissão. Tive o privilégio de construir algumas igrejas quando era membro e tive o privilégio de dedicar parte do meu ministério quando eu trabalhei no distrito em construção. Então eu amo construção, amo reforma e sou apaixonado por isso. E gosto
tanto de construção que, quando eu preparo as minhas mensagens, eu penso logo em construção. E o título da nossa mensagem, ela está intitulada como Fundamento Seguro para Fidelidade. Eu vou ver se meu passador está funcionando. Eu acho que já está, pelo menos ele está desmontando, né, pastor? Funcionando, acho que... Vamos ver aqui, vamos testar aqui. Às vezes eu coloco ela ao contrário para não se desgastar. Mas se desgastou, a gente vai usar o outro automático. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não, acabou a bateria. Então vai no dedo mesmo, ok? Você pode ver. Não, ele acabou a bateria. Aí no dedo vai no dedo, ok. Se vocês perceberem aí, eu acho que aqui da microfone, eu vou ficar desse lado aqui, ok? Se vocês perceberem aqui, essa é uma planta arquitetônica do maior edifício do mundo. Ela foi considerada a maior planta arquitetônica do mundo. Para que esse prédio pudesse ser construído, que fica em Dubai, ele tem 828 metros de altura. Bem baixinho, né, pastor? Ele gastou cerca de 55 mil toneladas de aço. E ele tem 160 andares. Então é um prédio que você pode pular lá de cima de paraquedas tranquilo, que dá tempo abrir. Para que esse prédio pudesse ser construído, os engenheiros gastaram nada mais, nada menos do que 192 estacas. Cada uma delas tem 1,5 metro de comprimento e elas foram encravadas cerca de 43 metros de profundidade. É como se tivesse nesse prédio um edifício de 15 andares no subsolo. Por isso, a arquitetura moderna considerou essa planta como a maior planta arquitetônica da atualidade. Eles colocaram o maior fundamento da atualidade. Contudo, querendo contrariar esses engenheiros, Ellen White diz assim: essa não é a maior obra do mundo. Segundo ela, a maior obra que existe no mundo é essa aqui, ó. A maior obra a quem pode aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Para a realização dessa obra é necessário lançarem sólidos fundamentos. Então, para Ellen White, essa não é a maior obra arquitetônica do mundo. A maior obra arquitetônica do mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Então, atrair pecadores à santidade de Cristo. Essa é a maior obra do mundo. E para que essa obra possa acontecer, é necessário, segundo ela disse, lançar fundamentos sólidos. Qual é o fundamento sólido que ela se refere? Vamos na palavra de Deus? Abra a tua Bíblia do livro de Jeremias, capítulo 5, e você pode passar a próxima imagem, por favor. Jeremias, capítulo 5, verso 3. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. E os que não encontraram, só diga assim: misericórdia, que a porta da graça ainda está aberta. Amém. Diz assim, Jeremias capítulo 5, verso 3: Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos. Jeremias 5, verso 3 diz assim: Ó Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos. Qual é o fundamento seguro que Deus colocou para formar o caráter do ser humano? A fidelidade. Essa é a principal base para que o ser humano possa ter um fundamento sólido, um caráter semelhante a de Cristo, a fidelidade. E Deus foi trabalhando com alguns princípios, e eu posso dizer alguns fundamentos,
que nos auxilia ou que nos ajuda a ter fundamentos sólidos, semelhante ao de Cristo. Quais são esses fundamentos? Pode passar, meu amigo? Para dizer assim: Senhor, não é a fidelidade que teus olhos procuram? Deus está procurando fidelidade. Lembra que Jesus disse assim: meu Pai busca adoradores que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Dando uma estudada na Bíblia, eu percebi que algumas coisas ou alguns fundamentos que Deus coloca é para fortalecer o nosso caráter, para que ele possa ser fiel em todos os aspectos. Que bases são essas? Pode passar, meu amigo. Primeiro fundamento, a Bíblia. É impossível um ser humano ter a imagem e semelhança de Cristo se ele não conhecer plenamente a pessoa de Cristo Jesus através da Bíblia. Deus instituiu a Bíblia para moldar o nosso caráter. Lembra o que Paulo diz lá em Timóteo? Toda a Sagrada Escritura, o quê? É inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a correção, para a educação, para que o homem seja habilitado e habilitado em toda boa obra. Então a Bíblia ela tem um propósito. Qual o propósito da Bíblia? Revelar o plano divino. Mas só revelar o plano divino? Não. Moldar o caráter do ser humano à imagem e semelhança de Cristo. Portanto, um crente, um adventista do sétimo dia que não estuda a palavra de Deus, ele não tem como moldar o caráter. E se ele não estuda a palavra de Deus, dificilmente ele vai ser fiel. Por que algumas pessoas preferem seguir outras coisas? Porque preferem acreditar no que diz as pessoas do que o que diz, assim diz o Senhor. Portanto, se um crente, se um adventista do sétimo dia quer desenvolver uma vida semelhante a de Cristo, precisa estudar o que é a palavra de Cristo. Cristo, quando foi tentado lá no deserto, ele venceu o diabo através da sua palavra. Diz assim: está escrito. É demais que diz que o povo de Deus tem que estudar a Bíblia para que quando venha a dificuldade, as provações, as tentações, o pensamento possa refutar o inimigo. Qual é o dilema? O povo de Deus não estuda a Bíblia e quando a tentação vem, não tem nada para alimentar a mente. E aí o inimigo agora começa a colocar dúvida no coração. Quando Jesus estava ali com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a recapitular toda a sua história no Antigo Testamento. E depois que ele fez aquele estudo completo, foram então que os discípulos abriram os olhos e disseram: ah, era isso que já estava escrito. E por que eles lembraram? Porque eles haviam estudado. Eles não compreenderam até a morte de Cristo, mas como eles haviam estudado, é que eles compreenderam. A Bíblia diz assim: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Lembrar, tá, gente? Portanto, se você quer ter um caráter sólido, você precisa estudar a palavra de Deus. Segundo fundamento, pode deixar, não precisa passar não. Segundo fundamento, família. Sabe, tem pessoas que acham que família é problema. Família é a célula máter da sociedade. É a família que Deus colocou, Ele instituiu a família. E é interessante que quando Deus instituiu a família, Ele diz assim: Abraão, em ti será bendito todas as famílias da terra. A família é para ser uma bênção. Infelizmente tem sido uma maldição. De cada 12 pessoas que casam após 2 anos, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes. Deus não criou a família para ser maldição. Deus criou a família para ser uma bênção. Então, quem não consegue estudar a Bíblia não vai ser fiel à família. E se existe uma coisa que é uma maldição para a igreja e para a vida da cristã, é a falta de respeito, principalmente na quebra do mandamento: não adulterarás. Isso acarreta maldição para a igreja, para a família. Portanto, esposa, seja fiel à sua família. Pai, seja fiel a seus filhos. Esposa, seja fiel à sua família. Porque se colocarmos a fidelidade no nosso coração e sermos fiéis à nossa família, teremos fundamentos sólidos. Terceiro fundamento, a igreja. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou a igreja. Metaforicamente até pode ser, mas teologicamente não. A igreja não é uma pessoa. A igreja é um corpo. Nós somos a igreja, agora eu não. E Deus instituiu a igreja para quê? Para 3 coisas. Primeiramente,
Deus instituiu a igreja para que pudesse aperfeiçoar os nossos dons. Você já percebeu que você chega na igreja, uma criancinha, daqui a pouco ela está cantando como um roxinol, aprende na igreja. Daqui a pouco está lá o menino todo tímido, que não tinha condições de pregar, ela está pregando como ninguém, aprendeu na igreja. A irmã que era tímida, agora é diretora do Ministério da Mulher, está pregando em público, aprendeu na igreja. Vocês perceberam que os melhores cantores aí do mundo que estão cantando para o diabo, aprenderam a cantar onde? Na igreja. É na igreja que Deus, Ele capacita-nos com os seus dons. É na igreja que nós aprendemos qual é o nosso principal objetivo, nosso foco: salvar pecado e guiar no serviço. Então tem pessoas que acham que a igreja não é importante. A igreja Deus instituiu para formar o nosso, para moldar o nosso caráter. E tem pessoas que falam: não, pastor, eu estou muito bem em casa, eu adoro a Deus, eu faço o meu culto. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe lugar melhor para adorar a Deus do que a igreja. A igreja é o apogeu da adoração. Você pode adorar no monte, no quarto, de madrugada, em qualquer lugar, mas não existe lugar melhor para adorar a Deus do que a igreja, porque aqui é a casa de Deus. Então tem pessoas que acreditam: não precisa de igreja. Claro, você imaginou se não tivesse igreja? Não teríamos pastor. E quem te batizaria? Você estava no tanque assim: eu me batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ia realizar teu casamento e eu vou usar o português errado, me caso e posso me declarar marido e mulher? Tá, até aí tu vai. E no dia do teu velório? Tu mesmo ia fazer teu velório? Você percebe? E no teu casamento, no aniversário do teu filho, então Deus instituiu a igreja como meio de salvação. Deixa eu perguntar para vocês: aonde é que faz dinheiro no Brasil? Onde é que faz dinheiro no Brasil? Quando você precisa de dinheiro, você vai na casa de moeda ou no banco? No banco. Então Jesus Cristo é a salvação. Mas Ele pega a igreja, vamos usar uma simbologia: Jesus é a casa da moeda e a igreja é o banco. Lembra que disse para Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu instituí o quê? A minha igreja. E o que está ligado nela vai estar ligado no... E as portas do inferno não vai prevalecer. A missão de salvar todos, ele se cumpre na igreja. Deus colocou a igreja e vai mudar o nosso caráter. Eu mostrei hoje a foto, estava falando para vocês, do pastor que me batizou. Quando eu tinha 11 anos fui batizado. Eu vim de uma família totalmente destruída. Meus avós eram macumbeiros, e nós morávamos 16 pessoas numa casa bem pequena. A casa tinha 50 metros quadrados, 16 pessoas. Ali morava meu avô com 11 filhos, minha tia com 2 sobrinhos, com 2 filhos, minha mãe com 2 filhos. Era uma casa de macumba, bruxaria, de drogas. Eu fui criado nesse ambiente. Um dia minha mãe conheceu a igreja, e quando eu cheguei na igreja, eu já tinha passado por todos os problemas de abusos, nunca usei droga, mas fui criado num ambiente. E quando eu conheci o pastor Edmar Sena, eu vi o jeito tão dócil dele, o carinho, o amor pelas ovelhas. Disse: um dia eu quero ser igual a esse homem. E eu falei assim: eu quero me batizar. Mas eu era tão levado, e mais levado, que por onde eu passava, eu era expulso da escola, batia as crianças. E no dia que eu falei que ia me batizar, uma diaconisa falou coisa assim: ué, vocês vão batizar o diabo, é? Foi assim que ela falou. E eu não estava mentindo não, porque era mesmo. E aí um ancião disse assim: olha, eu não sei se o diabo está, eu não sei se o diabinho está querendo se batizar porque o Espírito Santo trabalhou no coração dele, ou porque ele está vendo todo mundo se batizar, mas uma coisa eu sei: se eu impedir e for o Espírito Santo, eu vou ter um grande problema com Deus. Se for o troço que está colocando no coração dele, é ele que se vira, eu não vou impedir não. Eu fui batizado. E Deus foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando. Hoje eu sirvo essa igreja. Então, eu sou grato o quê? A igreja. Ela que moldou, transformou o diabinho em um menos pecador. Eu não estou santo, só na eternidade. Só o sobrenome que é santo, mas na eternidade. Então a igreja tem um papel. E finalmente, irmãos, para concluirmos, Deus colocou o quê? O dízimo e as ofertas. Para trabalhar com o nosso coração. Vamos trabalhar cada um deles? Primeiro, por que Deus colocou a Bíblia? Para me dar conhecimento a respeito de Deus
do plano da salvação, do grande conflito, e para moldar o meu caráter e me dar padrão de vida. Segundo, por que Deus colocou a família? Porque Ele me ensinou a se relacionar. Ninguém é uma ilha, somos seres o quê? Sociais. E é na família onde eu aprendo os verdadeiros sentimentos de amor, de respeito, de carinho. Terceiro, por que Deus colocou a igreja? Por que Deus colocou a igreja? Porque Ele me ensinou a conviver com os outros. É fácil conviver com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, agora conviver com os outros, de outras culturas, de outro estado social. Então é na igreja que eu vou aprender a conviver com os outros. Estou me preparando para viver na eternidade com todos os seres de todos os planetas. E finalmente, por que Deus colocou o dízimo e a oferta? Por quê? Para testar sua fidelidade. Para testar essa fidelidade, porque Deus sabia que eu sou egoísta. Todos os seres humanos são egoístas, irmãos. A diferença é que um é mais e o outro é menos. Todos os seres humanos gostam de dinheiro. Tem alguém que não gosta de dinheiro aqui? A diferença é que um gosta mais e o outro gosta o quê? Menos. Então o que é que Deus faz? Deus, você já conhece o ser humano. Ele gosta tanto de dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o dízimo e a oferta para trabalhar com o egoísmo dele. E se eu conseguir trabalhar com o egoísmo dele, ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel a quem? A família, sabe? Quando uma pessoa não consegue ser fiel no casamento, é porque não consegue ser fiel a Deus. O princípio da fidelidade do casamento é o temor a Deus. Se o homem não aprender a respeitar a Deus, ele vai aprender a respeitar a família. Então Deus, ele é extremamente inteligente. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de oferta. Deus pode fazer tudo que você possa imaginar. Mas Deus conhece o coração do ser humano. Nós somos inclinados para o pecado. Nós somos inclinados para o egoísmo. Então Deus foi trabalhando com o meu coração. Sabe, filho, eu vou te dar tudo. De tudo que eu te dou, por favor, devolve 10%. Para você reconhecer que eu sou o Criador. Para você reconhecer que mantenho a tua família. Que tudo me pertence. Aí segundo, eu disse, filho, eu sei que você tem a tendência de querer segurar tudo. Fala o seguinte, tu tem o teu semelhante também. Ele precisa ser salvo. Portanto, coloca uma oferta lá na igreja. Para que ele possa vir no templo adorar. Para que o evangelho possa ser pregado em outros lugares. É por isso. Esses são os fundamentos, 4 fundamentos que Deus instituiu para que eu possa ter um caráter semelhante a de Cristo. Agora, se eu não for fiel à Bíblia, se eu não for fiel à minha família, se eu não for fiel à minha igreja, eu não vou ser fiel no dízimo e nem na oferta. O que tem de adventista do 7º dia não sendo fiel à igreja, e quando eu falo fiel à igreja, eu estou me referindo às doutrinas, crenças. Tem pessoas que eu não concordo assim não. Eu acho que tem que ser de outra maneira. Amigo, quando você se batizou, você fez um voto e você disse que ia seguir. Diante de tudo isso, a gente percebe que tem aumentado a infidelidade na igreja. E por que a infidelidade tem aumentado? E aí, existem algumas razões que a infidelidade tem aumentado. Número 1, diz assim: congregacionalismo crescente. Sabe o que as pessoas dizem? Pastor, eu não concordo que eu tenho que pegar minha oferta e meu dízimo e tenho que mandar lá para a associação. Pastor, nós não temos nem ar-condicionado aqui, pastor. Não temos nem forro aqui, pastor. Não temos nem banco aqui, pastor. E pastor, a gente passa lá em Campos, que é uma igreja bonita, linda, tudo arrumado. Pastor, nós vamos na associação, tem um prédio maravilhoso, é que nós precisamos. Eu não concordo com isso, pastor. E esse espírito tem prevalecido em muitos lugares, que nós chamamos de congregacionalismo. O congregacionalismo é uma doença. É o espírito egoísta. Porque o congregacionalismo só vê as suas necessidades. A igreja instituiu um plano de dízimo e oferta. E esse plano não foi instituído por acaso. A igreja estudou mais de 19 anos para chegar a essa conclusão. E o espírito de profecia diz assim: esse é o plano que Deus instituiu. A igreja adventista começou no primeiro momento. Sabe como é que era feito o plano de dízimo e oferta? Colocava uma salva na porta da igreja e as pessoas entravam para ver o pregador e o orador. E de acordo com o que era o pregador e o orador, eles bancavam. Ele disse: eu gostei da pregação, estou aqui. Eu gostei, então era assim. E muitos dos nossos pioneiros quase perderam o ministério por falta de recurso. Um dos homens mais inteligentes que a igreja teve foi Andrews.
Ele era cabeçudo, aprendeu grego e hebraico sozinho, falava diversos idiomas. Mas houve um período para manter a igreja. Ele trabalhava 6 meses cortando lenha e 6 meses ele ficava no ministério. Mas foi um período em que a família passou necessidade. E ele teve que atender a sua família. E era mais de uma visão. Deus mandou ela ir atrás dele e de outro pastor. E perguntou: o que vocês fazem aqui? Ele disse: olha, nós precisamos sustentar a nossa família. E ela disse assim: Deus me mostrou que o plano de congregacionalismo não é divino. E a igreja estudou. E ela estabeleceu esse plano. E qual plano? O nosso plano é o que nós temos hoje. Nós somos representativos. As nossas ofertas vão para todos os lugares do mundo. Vocês têm necessidade aqui. Eu sei que vocês têm necessidade. Mas vocês estão vendo a sua necessidade aqui. Você não está vendo a necessidade que tem lá em Linhares, onde uma igreja que tem 72 pessoas está em uma comunidade violenta, e eles estão frequentando uma igreja num chão de areia. Aqui é laje, lá é um telhado de amianto. E quando chove, molha tudo. Então, vocês estão vendo a necessidade de vocês aqui, mas lá de lá vocês não estão vendo que é maior do que a de vocês. Aqui é luxo, para eles não. Então, quando a igreja recebe, ela atende as necessidades em tudo que é lugares. Pensa um pouquinho comigo. Existem lugares no Oriente Médio que tem 2 milhões de pessoas, não tem um pastor adventista. Sabe quem está lá? É uma família missionária trabalhando. E quem é que está pagando essa família missionária se lá não tem adventista para pagar? É você, com a tua oferta. É você com o teu recurso. Agora, quando você pensa no congregacionalismo, Jesus nunca vai voltar na teoria do congregacionalismo. Nós não somos a igreja mais antiga desse Brasil e nem nesse mundo. Mas a igreja mais antiga que adotaram o espírito de congregacionalismo não está presente em 209 países como a igreja adventista do sétimo dia. Em 2007 eu fiz uma semana de oração no Uruguai. O Uruguai tinha 22 anos e não havia um distrito. Em todo o Uruguai Paraguai, todo o Paraguai tinha 22 distritos. E a oferta que entrava no Paraguai e o dízimo não era suficiente para manter os pastores de lá. Foi assim que o pastor Maurício, ele tomou uma decisão, juntamente com a divisão, de cada união bancar 5 pastores no Uruguai para a obra avançar. Porque não importava Jesus voltar aqui, ser pregado aqui no Brasil, mas no Uruguai não, Jesus não voltaria. E assim enviaram 5 famílias ministeriais para o Paraguai. E graças a Deus, diversos distritos foram abertos e novas igrejas foram abertas. Como foi feito isso? Com o teu recurso está aqui. Esse ano nós temos um grande desafio. Qual é o nosso desafio? Nós temos nos estados aqui de Minas centenas de igrejas, cidades que têm presença adventista. Vocês sabiam que no estado de Minas nós temos mais de 300 cidades sem nenhum adventista? Vocês sabiam disso? Aqui, tão pertinho. O que é a divisão? O que a nossa união fez? A nossa união esse ano adotou um estilo que nós vamos mandar famílias, pastores, para evangelizar essas cidades. Sabe quantas cidades esse ano vai ser evangelizado que não tem um adventista? 78 cidades. Quem está bancando isso? É tua oferta, é teu dízimo. Então, quando aumenta o congregacionalismo, a igreja não avança. Então, se você em algum momento for tentado pegar a tua salva e dizer, não, coloca lá 100% da igreja local que tem espírito de porco, não faça isso. Porque nós aprendemos que quem tem, reparte com quem não tem. E aprendemos que, com Santo Agostinho que diz assim, ninguém é tão pobre que não possa o quê? Compartilhar. Segunda razão porque tem aumentado a fidelidade. Mudança de mordomo para consumidores. As pessoas dizem assim, eu gostei do culto, eu gostei do pregador, eu gostei do local, eu gostei da igreja, então eu oferto. Amigos, dízimo e oferta não tem a ver com nosso gosto, não tem a ver com qualidade. É apenas assim diz o Senhor. Ah, não vou colocar nessa igreja não, porque não está feliz na minha perspectiva. Ah, não, a minha igreja já tem tudo, aqui tem ar-condicionado, tem aquilo, então não preciso. Nós ofertamos o dizimão por necessidade? Não. Então isso tem aumentado os números de pessoas infiéis. Terceiro aspecto, que tem, essa frase diz assim, há trabalho pastoral a fazer. Quer dizer, reprovar e exortar com toda a longanimidade e doutrina. Isto é, eles devem apresentar a palavra de Deus para mostrar onde há deficiência.
Lidar com o espírito humano é a mais bela tarefa que foi confiada ao homem mortal. Próximo aspecto, pode passar, amigo. Falta de confiança na gestão eclesiástica. Eu fui pregar na igreja lá em Alcântara. E depois do sermão, a esposa do pastor falou assim, a esposa de um pastor não, de um membro do pastor, foi ótimo, foi maravilhoso essa mensagem. Porque o meu esposo disse que não ia dizimar porque ele vê pastor andando de carro, e ele diz que às vezes o carro é bom, e ele não acha justo dizimar, porque pastor anda de carro, ele vai na associação tem um prédio bonito, e aí quando faz evento, não sei o que, traz cantores, então ele não acha justo dizimar. Amigos, esse espírito não é um espírito de Cristo. É fácil julgar. Se vocês soubessem os sacrifícios, como é administrado os nossos recursos na igreja, é porque nós não temos condições de mostrar todos os detalhes, todas as informações como é feito. A igreja tem um processo que nenhuma outra igreja tem. Os nossos recursos, quando entram na nossa sala, já está tudo orçado. Quanto a igreja pode gastar com a quantidade de pastores que tem que ter, quanto vai para Novo Tempo, quanto vai para a comportagem, quanto vai para a escola, tudo está orçado. Até fundo de reserva está orçado. Então a igreja faz tudo de forma transparente. Não existe uma igreja tão transparente como a nossa. Porém, quando o Espírito é tentado, olha o que diz a serva do Senhor. Diz assim, ó: Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane ao que estão dispostos a ser enganados, aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigido pelas verdades. Então, quando o coração já é inclinado a não querer dizimar, não ofertar, ele começa a olhar essas coisas. E por fim, parece que eu vou dar um tiro no meu próprio pé, mas eu vou tentar não acertar. Negligência pastoral ao tratar da temática. Como assim, pastor? O senhor está falando do ministério de vocês? Deixa eu explicar para vocês. De todos os temas que tem na igreja, o que mais me sinto desconfortável para tratar é acerca do dízimo da oferta. Mas por que, pastor? É porque da visão que as pessoas têm lá fora de pastor. Você entra nas mídias e a visão que as pessoas têm de pastor é totalmente distorcida daquilo que Deus instituiu. E você vê tantos pastores ricos, milionários, que ele transmite uma imagem de que pastor só pensa em dinheiro. E para nós pastores adventistas, que estamos na contramão de muitos deles, quando vamos falar de dízimo de oferta, fica constrangido se você não pensa que nós estamos preocupados apenas com o teu recurso. Eu estava na cidade de Linhares. Ali na cidade de Linhares tem uma feira que todo domingo ia comprar mamão. Que saudade, tá? Porque mamão aqui está caro, só Jesus. E lá eu comprava uma bolsa cheia de mamão e o cara me vendia por R$10. E um dia eu cheguei, ele não estava lá. Quem estava era o sobrinho dele. E eu percebi que a primeira pessoa comprou R$10. A outra veio R$10. E eu vi um menininho de 11 anos que eu brincar com ele. Falei assim: e aí, tudo bem? Cadê teu tio? Não está aqui não. E ele saiu hoje. É porque eu sou pastor e compro sempre aqui com ele mamão. Quanto é que está o mamão? Eu falei: eu sou pastor, não é? Vamos ver se ele vai querer fazer uma média. Ele: R$20. Aí eu pensei: ué, R$20? Mas você não vendeu por 10, porque é 20. Ele olhou para minha cara e disse: apenas 11 anos. Porque você é pastor e pastor tem dinheiro. Ele só tinha 11 anos. Então a mente dele já está formatada que o pastor tem o quê? Dinheiro. Então, para nós pastores, muitas vezes ir na tua casa, esses amigos, eu percebi que a igreja te nomeou como oficial, mas você não pode exercer a função porque você não é fiel dizimista. Você fica com raiva do pastor. Pastor, vem só na minha casa para falar de dinheiro. E às vezes o pastor, para não perder a amizade, para você não ficar com raiva, ele acaba sendo induzido a não tratar do tema contigo, para não perder a amizade e você não ficar com raiva com ele. Essa temática deveríamos falar com mais frequência. Mas para não transmitir uma imagem que estamos pensando só em dinheiro, falamos pouco. Olha o que a serva do Senhor diz. Ela diz assim, ó: os pastores têm negligenciado implementar a beneficência evangélica. O assunto dos dízimos e oferta não tem sido tratado como deveria. Não são os homens por natureza inclinados à beneficência, mas à mesquinhez e à avareza e a viver para o erro. Satanás está sempre pronto a apresentar as vantagens que poderiam advir
pelo uso de todos os meios para propósitos egoístas e mundanos, e se alegra quando consegue influenciá-los para se esquivarem ao dever e louvar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sabe, amigos, a nossa inclinação, ela não vai. Pode passar a próxima imagem. Eu não sei, nesse slide tem um fundo musical. Não sei se não tiver aí, você pode colocar um para mim. Eu não sei qual é a razão por que você é fiel dizimista e ofertante. Também não sei a razão por que você não é um fiel dizimista e pactuante. Nós temos lutado tanto na igreja, porque parece que é tão claro na Bíblia que todos precisam ser dizimistas. E eu tenho orientado os meus filhos lá em casa. Lá em casa nós recebemos o nosso salário, o salário é da família. E para estimular os meus filhos a desde cedo ser fiel a Deus, eu dou uma mesada para eles. É pouca coisa, porque nós não ganhamos tanto assim, mas eu dou uma mesada para meus filhos, e quando eles recebem, eu digo assim: agora vocês separam o dízimo e a oferta de vocês. E o mesmo valor que eles separam para o dízimo, eles separam para a oferta. E quando a tesoureira pega os extratos da igreja e vê lá que meus filhos são dizimistas e ofertantes, desde quando eles nasceram. Porque eu entendo que a Bíblia diz assim: ensina a criança no que deve andar, no caminho que deve andar, e quando for ver, não mais pai, que se desvia. Então, desde cedo eu ensino. Eu quero desafiar você, pai e mãe, a fazer a mesma coisa. Você tem que ensinar agora. Precisa deixar de ser mesquinho. Dizer: não, meu filho, eu ganho tão pouco, meu filho não precisa de mesada. Não precisa sim. Porque se ele não aprender a ser fiel a Deus, ele não vai ser fiel à Bíblia. Se ele não for fiel à Bíblia, ele vai ser fiel à esposa. Se ele não for fiel à esposa, ele vai ser fiel a você. E ele vai ficar nas tuas custas quando ele estiver velho. Porque ele não aprendeu a administrar. Nem que seja R$1, R$10 mais dele. Eu coloquei dom para meus filhos, para que eles possam aprender a administrar. Ensinar a fidelidade desde cedo. Sabe, esses dois amigos, Thomas e Joseph, pode deixar o fundo. Eles eram amigos. Eles trabalhavam numa empresa. E eles tinham um hábito que nós não recomendamos para nenhum cristão. Mas eles tinham um hábito. Qual era o hábito deles? Toda semana eles jogavam na loteria. Toda semana eles jogavam na loteria. Um dia esses dois amigos na porta da empresa disseram assim: amigos, um amigo disse, o Thomas disse assim para o Joseph: se um dia eu ganhar na loteria, eu divido o prêmio com você. Houve crise, eles se separaram da empresa, um seguiu a sua vida para um lado e o outro seguiu para o outro. 28 anos depois, o Thomas jogou na loteria e ganhou. E para surpresa de vocês, pode passar o slide. 28 anos depois, ele liga para o amigo e diz: amigo, você lembra da promessa que eu te fiz para você há 28 anos atrás? Pois é, esta semana eu joguei na loteria e ganhei 22 milhões de dólares. E assim como eu fiz uma promessa para você, de que se um dia eu ganharia na loteria, eu dividiria o prêmio com você, eu estou te ligando para dizer para você que você pode vir buscar a sua parte, porque eu estou cumprindo com a minha promessa que eu fiz a você. Eu não estou estimulando ninguém aqui a jogar, tá, gente? Não estou estimulando. É pecado. Adventista cristão não faz isso, não vive de azar. Mas o exemplo de fidelidade pode ser adotado por esse homem. 28 anos depois, sabe o que é? Mais de 2,5 milhões. Você dividir a metade desse valor por alguém que você fez uma promessa há 28 anos atrás, um amigo, não foi pai, não foi mãe, não foi filho. Isso é chamado de fidelidade. E Deus está clamando pela fidelidade. Jeremias disse: Senhor, é a fidelidade que teus olhos estão buscando. Portanto, nessa manhã eu quero desafiar você a ser fiel. Ser fiel a quê, pastor? Ao estudo da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ser fiel a quê, pastor? Ser fiel à sua família. Precisa ser fiel à família em todos os requisitos. No tempo, no recurso, na administração, no carinho, na atenção. Ser fiel à tua igreja. Seguir os princípios e valores que ela tem instituído. E acima de tudo, ser fiel naquilo que Deus pede. Você já tem pacto com Deus? Você já estipulou um valor que você vai dar para Deus? Precisamos de seres
cristãos que sejam fiéis. Eu pergunto nessa manhã, quantos pela graça de Deus querem ser pastor? Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero manter minha fidelidade, eu quero ter meu dízimo, eu quero devolver meu pacto para Deus, e eu quero continuar no estudo da palavra de Deus, a observação dos mandamentos, a frequência à igreja. Se esse é o teu desejo, se coloque em pé, que eu quero orar por você. Querido Deus, nós somos gratos a Ti pela mensagem que nós transmitimos nessa manhã. Teus olhos estão buscando a fidelidade. Que o Senhor possa nos abençoar, ao líder dessa igreja, ao pastor e a todos que estão envolvidos nessa missão. Que sejamos fiéis até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Vocês me permitem tirar uma foto com vocês?